estamos diante de um texto, ora conhecido por todos, pois o texto narra dois milagres realizados por Jesus, a saber, a cura do paralítico de Cafarnaum. Acredito que, dos que aqui estão, todos, ou porque não a maioria, já ouviram a respeito desta narrativa, desta passagem bíblica, deste milagre. E se você não ouviu uma mensagem, no mínimo você já ouviu Ilha cantar, nem que eu tenha que descer pelo telhado. Esta palavra é uma palavra muito poderosa. Apesar de muito utilizada, ela carrega lições de Deus para nossas vidas. E eu quero compartilhar ao coração da igreja nesta noite. Para melhor entendimento daquilo que o Espírito Santo colocar em meu coração para transmitir a tua vida esta noite, nós precisamos entender e lembrar que o propósito de Jesus Cristo não se resumia a milagres, a sinais, a prodígios e maravilhas, mesmo o seu ministério sendo recheado de sinais, de prodígios e maravilhas. O propósito de Jesus, segundo o que o evangelista João descreve, é salvar o que se havia perdido. Se nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 16, você conhece um tanto quanto eu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio salvar o que se havia perdido. Deus, vendo que a humanidade estava caminhando em passos largos para a perdição, Deus decide colocar o maior projeto de toda a história, de toda a humanidade, em prática, que é enviar o seu Filho para salvar a todos, por intermédio do seu sacrifício vicário, da graça derramada sobre nós, por intermédio do seu sacrifício que foi realizado na cruz do Calvário. Então, para que nós possamos compreender algumas lições de Deus para nossas vidas, na noite deste dia, o texto começa com uma afirmativa. E a afirmativa é esta: e novamente, e novamente, e novamente, ele entrou em Cafarnaum. A localização geográfica é uma cidade das regiões da Galileia chamada Cafarnaum. E o que me chama a atenção não é a localização geográfica em si, e sim a afirmativa do texto. E novamente, e novamente, e novamente. Outras traduções, e outra vez ele entrou em Cafarnaum. Perceba que São Marcos, o evangelista, está fazendo questão de nos dizer que não foi a primeira, como também não foi a última vez que ele entrou em Cafarnaum. Quando o texto diz e novamente, o texto está sendo bem claro que mais uma vez Jesus entra em Cafarnaum. Diferente de algumas cidades que Jesus foi uma vez para nunca mais voltar, como fora o caso de Gadara, quando Jesus ele vai a Gadara para fazer uma obra salvadora, transformadora, libertadora na vida de um homem que estava completamente endemoniado. Jesus, quando chega em Gadara, ele não é recebido pela população. Se você ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 26, do versículo 26, Jesus, quando chega em Gadara, quem o recepciona é o endemoniado. Ele vem gritando, dizendo: Jesus, Filho do Altíssimo, por que viestes aqui nos atormentar? Prova disso é que Jesus, entendendo o nível de possessão e o império das trevas que estava montado em Gadara, logo, ciente da legião de demônios que estava na vida daquele homem,
ele repreende o espírito ou os espíritos que estavam na vida dele, e aquele homem é curado, volta à sua sã consciência, e Jesus, em uma obra, em uma palavra, ele restitui tudo aquilo que os demônios haviam tirado daquele homem. Como, por exemplo, quando aquele homem é impelido por aqueles demônios, ele perde o relacionamento familiar, porque a primeira coisa que os demônios fizeram foi arrancar ele de dentro da sua casa, quebrando o seu relacionamento familiar. Segundo, quebrando o relacionamento social, porque essa é uma das formas que o diabo tem trabalhado nos nossos dias. Ele tenta quebrar o relacionamento social de muitas pessoas. E uma das bases do evangelho é a obra social, é o relacionamento social. Porque não tem como você ganhar uma alma se você não se socializar. Não tem como você trazer alguém para a igreja se você não tiver um bom relacionamento social. Então a primeira coisa que os demônios fizeram foi quebrar o relacionamento social daquele homem. Prova disso.